Olá! O nosso grupo vai falar sobre o complexo piruvato desidrogenase. Essa enzima é responsável pela conversão irreversível do piruvato proveniente da glicólise a acetil-CoA, formando também NAD reduzido e CO2. Este é o primeiro passo para a oxidação do piruvato e já está ocorrendo dentro da mitocôndria. Inicialmente, nós temos que entender a nomenclatura. Por que complexo? Bom, um complexo multienzimático são conjuntos de enzimas associadas não covalentemente que catalisam duas ou mais reações. No caso do complexo piruvato desidrogenase, são compostos por 3 enzimas diferentes que desempenham papéis diferentes. São elas: a enzima 1, ou E1, que é a piruvato desidrogenase, a enzima 2, ou E2, que é a hidrolipoil transacetilase, e a enzima 3, ou E3, que é a hidrolipoil desidrogenase. Agora, nós vamos observar um esquema onde tem as 3 partes, as 3 enzimas do complexo piruvato desidrogenase. Vale a pena lembrar da importância da ingestão de vitaminas para o organismo humano. Por quê? Muitas coenzimas necessárias para alguma dessas reações são derivadas de vitaminas. Aqui, nós estamos observando algumas das coenzimas, como por exemplo a tiamina pirofosfato, que é a coenzima da enzima 1, o ácido lipólico, que é a coenzima da enzima 2, a coenzima A, o NAD e o FAD, que são necessários para as reações da enzima 3. Agora, nós vamos ver cada reação separadamente. Como foi dito anteriormente, a primeira reação do complexo piruvato desidrogenase é mediada pela piruvato desidrogenase. A primeira enzima é E1. Ela catalisa junto com a sua coenzima tiramina pirofosfato a descarboxilação do piruvato, liberando então o CO2. E aí, a tiramina pirofosfato vai se unir covalentemente com a unidade resultante, formando então hidroxietil TPP. Então, a segunda reação é mediada pela hidrolipoil transacetilase. Essa enzima usa como coenzima o ácido lipoico. Sabe-se que o lipoato está unido a essa enzima através de uma ligação amida numa cadeia com lisina, formando então lipolisina. Essa substância é reduzida parcialmente pelo produto antes formado pela reação 1, que é o hidroxietil TPP. E aí, uma hidroxila é oxidada, a acetila. E essa acetila, então, vai ser transferida para o grupamento CoA, formando então acetil-CoA. Observamos aqui que é na segunda reação do complexo piruvato desidrogenase que o acetil-CoA é formado. A terceira reação é mediada pela dihidrolipoil desidrogenase. Sabe-se que essa enzima contém FAD, e esse FAD é responsável pela reoxidação da lipoilisina antes reduzida. Com isso, vai se transformar em FADH2. Esse FADH2 também precisa ser reoxidado a FAD para poder então continuar reoxidando a lipoilisina. Essa reoxidação do FAD se dá através de NAD, liberando então NADH mais H. Esse NADH vai ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons para se obter energia, se obter ATP. Isso é muito importante porque permite que o complexo enzimático restabeleça suas atividades metabólicas. Por isso que essa terceira reação do complexo piruvato desidrogenase é de extrema importância. Bom, agora nós vamos entender como é feita a regulação do complexo piruvato desidrogenase. Então, sabe-se que essa regulação pode ser feita através de 2 mecanismos: a alosteria e a modificação covalente reversível. Quando eu tenho a fosforilação pela enzima piruvato descarboxilase quinase,
a enzima vai estar no seu estado fosforilado, vai estar inativa. Já quando eu tenho a atuação da fosfatase, que é a desfosforilação, a enzima vai estar no seu estado ativado. Com isso, a gente conclui que o complexo no seu estado fosforilado ele é inativo e no seu estado desfosforilado ele é ativo. Agora, vamos observar uma imagem que demonstra os ativadores da piruvato desidrogenase quinase, ou seja, ao ativar essa enzima, eu vou estar promovendo a fosforilação do complexo, inativando. E também aqui temos a piruvato desidrogenase fosfatase, que quando é ativada por diversas substâncias, diversas moléculas, ela vai promover a desfosforilação e vai ativar o complexo, vai ativar a via que converte piruvato a acetil-CoA. Então, em verde, nós temos os ativadores da piruvato desidrogenase. Os ativadores, como por exemplo o ADP e também o AMP, que não está representado aqui, porque essas duas moléculas elas sinalizam um estado energético baixo, e isso então faz todo sentido para que funcionem como ativadores de vias, como a da piruvato desidrogenase, que permitem obter energia. Outro ativador é o cálcio. Por que cálcio? Porque o cálcio ele é muito importante em processos como a contração muscular, que necessita de muita energia. E essa necessidade extrema de energia vai precisar que ative processos como, por exemplo, o ciclo de Krebs, para poder retirar ATP, para poder retirar essa energia. Então, o cálcio também é um ativador. Só que a gente pode perceber aqui que as vias são diferentes. O cálcio, por exemplo, ele atua ativando a fosfatase, e o ADP e a AMP atuam inibindo a quinase. De certa maneira, os dois vão ter o mesmo resultado. Um vai promover a desfosforilação e o outro vai promover a inibição da fosforilação. Outros ativadores também são o piruvato, porque é o substrato, do complexo. O CoA, que é uma coenzima necessária para a segunda reação. E o NAD oxidado também, pelo mesmo motivo do CoA. Agora em vermelho, nós temos os inibidores da piruvato desidrogenase do complexo. O ATP, o NAD reduzido, também temos o acetil-CoA como inibidores. O ATP por quê? Como o processo de oxidação do piruvato é um processo que tem como objetivo a produção, a obtenção de energia, se a célula está com muito ATP, isso significa que o processo pode reduzir, o processo pode diminuir. Então, o ATP vai servir como ativador da quinase, fosforilando, então, a piruvato desidrogenase, promovendo, então, a sua desativação. O NAD reduzido e o acetil-CoA, eles estão envolvidos no processo de ativação da quinase e também porque eles são os produtos, tem a formação de NAD reduzido e de acetil-CoA pelo complexo. Então, isso faz com que tenha também uma inibição alostérica. Nós concluímos que o complexo piruvato desidrogenase é de extrema importância para dar início às reações do ciclo de Krebs, e quaisquer defeitos ocorridos nesse complexo podem gerar prejuízos ao indivíduo.